paz de Cristo, Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Nós estamos aqui começando uma série de 12 séries de mensagem, de aula para os aspirantes ao batismo e para aquelas pessoas também que querem saber mais, aprender mais sobre os passos de um novo discipulado, das pessoas que estão buscando ser e parecer igual a Jesus. Nós estamos baseando na apostila escrita pelo pastor Luiz Duarte, Novos Discípulos de Jesus, Sou Discipulado. Amém? Mas antes da gente começar, nós vamos iniciar com uma oração. Você que está em casa, você que está ouvindo esta mensagem, mesmo que seja um tempo depois, pode fazer essa oração comigo, em nome de Jesus. Pai amado, em nome de Jesus, sou grato ao Senhor por este momento de estar em Tua presença. Pai, sou grato ao Senhor Jesus Cristo pelas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir essa mensagem. Pai, eu peço ao Senhor que nos conduza, Deus, a aprender mais de Ti. Espírito Santo de Deus, nos ensine a andar nos Teus caminhos. Deus, eu não consigo e não posso fazer nada sem a Tua presença. É o Senhor que nos conduz, é o Senhor que nos dita o que devemos fazer. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor pelas pessoas que estão ouvindo e vão ouvir esta mensagem. Deus, que elas possam ser impactadas pela Tua presença. Eu peço ao Senhor, Espírito de Deus, Deus, que aquelas pessoas que ainda não reconheceram o Senhor como Salvador das suas vidas, Deus, que elas possam reconhecer e entender que só o Senhor pode salvar o homem, só o Senhor pode libertar o homem do pecado. Assim eu peço ao Senhor, te dou glórias, em o nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amado, nós estamos aqui, então, para começar a lição número 1. A lição número 1 fala do estado do homem sem Cristo. O estado do homem sem Cristo, ou o estado do homem sem Deus. O homem natural, sem a presença do Espírito Santo. Porque sabemos que quando o homem ele aceita Jesus, ele reconhece Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, o Espírito Santo de Deus passa a fazer morada em seus corações. Quando nós pregamos o Evangelho, quando nós falamos de Jesus para uma pessoa e a pessoa não conhece a palavra, a primeira reação da pessoa quando você fala que ela pode ser condenada, a primeira reação dela, mas eu sou uma pessoa boa, eu pratico bondade, eu faço as coisas boas nessa terra diante da humanidade, por que Deus iria me condenar? Ou seja, a pessoa ainda não entendeu que não é a bondade, não é andar de forma bondosa que vai fazer o homem ser salvo. E é por isso que é necessário nós entendermos o plano da salvação. É necessário nós entendermos o plano da graça. E para isso, para começarmos a entender sobre o plano da graça, nós precisamos conhecer primeiramente sobre um atributo de Deus. Um dos atributos de Deus, em vários outros atributos, é a santidade. Deus é santo. E o que é ser santo? Santo é viver fora do pecado. Santo é estar longe do pecado. É como se você olhasse para uma parede pintada de branco, 100% branco, e você de repente visse um mosquitinho pousando sobre aquela parede. De longe você vai perceber um pontinho preto naquela parede. Isto feriu a limpeza, feriu a santidade. Deus não tem nada que fere a santidade dele. Ele é santo, ele é limpo. Lá em Levítico, no capítulo 20, no seu versículo 26, você pode estudar comigo, abrindo Levítico, no capítulo 20, no seu versículo 26, a palavra de Deus diz: E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos, para serdes meu. Então em Levítico o texto está dizendo que o Senhor é santo, e Ele requer também que toda a humanidade seja como Ele, que a humanidade seja santa. Sabemos que Deus ele escolheu um povo para ser dele. Deus escolheu primeiramente a Israel, para Israel ser o exemplo de toda a humanidade. Deus então ele diz para Israel para eles ser como ele, eles serem separados, porque Deus escolheu ele para ser um povo seu. Lá em 1 Pedro, no capítulo 1, no seu versículo 16, o texto também diz: portanto está escrito,
sede santo, porque eu sou santo. Deus, ele é santo. Isso aí é um atributo de Deus, não tem como mudar, porque Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda. Deus, ele é santo por natureza. Ele afasta do pecado por natureza. E uma coisa mais, Deus abomina o pecado. Deus, ele rejeita o pecado. Deus, ele não concorda com o pecado. Porém, tudo que Deus fez e tudo que Deus faz é perfeito. Tudo que Deus faz é sem erro. Deus não faz projeto, Deus não faz plano, Deus não faz nada que venha dar errado mais para o futuro. Tudo que Deus faz é perfeito. Inclusive a terra, quando Deus criou a terra perfeita. Deus criou os seres humanos também perfeito. Lá em Eclesiastes, no seu capítulo 7 e no seu versículo 29, diz assim o texto: Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Essa versão é a versão King James. Deus criou o ser humano justo, mas este se deixou envolver por muitas astúcias e ilusões. Nós conhecemos a história dos seres humanos. Nós conhecemos a história do primeiro homem, Adão, e da primeira mulher, Eva. Eles, quando foram criados, Deus criou Adão perfeito. Portanto, a Bíblia diz que Deus, ele vinha e conversava com Adão. Deus, ele estava no meio deles, mas eles foram tentados. Eles foram tentados pela astúcia de Satanás. Satanás tentou eles e Eva deixou se contaminar, e agora veio até Adão e fez com que Adão também se contaminasse. Naquele momento, o pecado, a desobediência veio sobre a vida de Adão. A palavra Adão representa humanidade. Então, no momento que Adão, ele come de um fruto que Deus falou que não era para eles comerem, eles desobedeceram a Deus, e o pecado veio sobre Adão, ou seja, veio sobre a humanidade. Mas Deus criou perfeito. Adão, através da sua desobediência, que quebrou a perfeição. Não Deus que quebrou a perfeição, Deus é perfeito, mas Adão, através da desobediência, tentou ferir, através de Satanás, a santidade. Porém, Deus, ele não deixa que nada fique estragado. Deus, ele sempre conserta algo que foi destruído, porque Deus, ele é perfeito. Através de Adão, então, a humanidade se multiplicou, a humanidade cresceu, mas essa humanidade cresceu debaixo do pecado. Embora Deus, ele sempre procurou restaurar a humanidade, trazer a humanidade novamente para perto dele, através da santidade de Deus, mas a humanidade, a cada dia, a cada momento, ela se afasta de Deus. Lá em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23, que é o tema central desta lição, está escrito o seguinte: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então toda a humanidade pecou através de Adão, e no momento que toda a humanidade está debaixo do pecado, toda a humanidade agora foi destituído da glória perfeita de Deus. E Deus, ele ainda procura restaurar a humanidade. Mas imagine você, Deus, um Deus criador. Deus é o Deus perfeito. Ele cria alguém e esse alguém agora peca. Deus, na sua supremacia, Deus, ele pode fazer o que quiser. Deus, se ele quisesse destruir todo o homem, se ele quisesse destruir a humanidade, ele poderia ter feito. Ele criou Adão e Eva, mas no momento que Adão e Eva entrou para o pecado, Deus poderia dizer o seguinte: não, eu não aceito o pecado, e o homem pecou. O que eu posso fazer agora é destruir o homem. Eu vou destruir e fazer novamente. Eu vou destruir Adão, destruir Eva, ou não vou fazer mais. Eu vou continuar com os anjos me adorando, eu vou continuar com os céus me adorando, mas o homem eu não quero mais. Na supremacia de Deus, ele poderia ter feito isso, mas a Bíblia fala no Evangelho de João, no capítulo 3, no seu versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas como pode um Deus criador, um Deus supremo, um Deus que, se ele quisesse destruir a humanidade, se ele quisesse pegar o bonequinho que ele criou e soprou sobre esse bonequinho um fôlego de vida, se Deus quisesse amassar esse bonequinho e não fazer mais, ele poderia. Mas imagina
Imagina agora um criador amar a sua criatura. Esse é o perfeito amor de Deus. Um amor que vai além do que nós podemos imaginar. Porque nós até reconhecemos um amor de um pai para um filho. Nós até reconhecemos um amor de uma mãe para um filho, porque a mesma criatura, o mesmo ser, um ser humano, amando um outro ser humano que nasceu dentro dela, nós até reconhecemos. Mas agora, você reconhecer um criador que ama a sua criatura, é como se você, dentro da sua casa, você fizesse um bonequinho de barro na sua casa e de repente você não destruísse aquele bonequinho, você amasse aquele bonequinho de barro que você fez. Assim é o amor de Deus. Deus, ele é perfeito e ele, sendo criador, ele amou a sua criatura de uma tal forma que o próprio criador, ele fez um plano, uma estratégia para resgatar essa criatura. Agora imagine você, Deus, ele criou o ser humano pecou, o ser humano afastou de Deus, mas o ser humano chegou a um certo ponto que Deus, ele escolheu um país, Deus escolheu uma nação para ser exemplo, que é a nação de Israel, e essa nação ela foi contaminada. Por quem? Ela foi contaminada pelas nações circunvizinhança. Essas nações circunvizinhanças, elas contaminaram Israel. Israel agora não estava com um princípio ético, um princípio certamente voltado para Deus. Mas Deus agora chama Moisés, e Deus agora dá uma lei para Moisés. Essa lei era para direcionar o povo ao caminho que Deus queria que o povo andasse, porque o povo estava totalmente fora dos preceitos, fora do caminho de Deus. Agora Deus então, ele entrega a lei na mão de Moisés, para que o povo, através dessa lei, andasse no caminho justo, andasse no caminho reto e andasse no caminho de santidade, porque a lei que Deus deu para Moisés é uma lei perfeita, é uma lei boa, é uma lei santa. Porém, na face da terra, observe bem, a lei na face da terra, por ela ser santa, por ela ser boa, também era uma lei pesada, porque nós, seres humanos, tendemos para a carne, para os desejos desta carne. Mas o homem agora tenta seguir a lei, porque a lei veio de Deus. Mas a lei sendo pesada, o homem nenhum conseguiu cumprir a lei. Então esta lei, ela não foi capaz de fazer com que o homem andasse em santidade. Mas aí nós vamos lá em Romanos, no capítulo 5, no seu versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Voltando lá em 1 Pedro, que todos pecaram. Ou seja, esse homem, Adão, ele trouxe todo o pecado, e o pecado gerou a morte na humanidade. E agora, por esse homem, por Adão, todo ser humano na face da terra está debaixo da morte, e não é a lei, não é as boas obras, nada conseguiu ressuscitar esse homem, porque esse homem está afastado de Deus. O que é a morte? A morte nada mais, nada menos do que o afastamento de um homem e Deus. Quando o homem aproxima de Deus, quando o homem está próximo de Deus, ele tem a vida, ele tem a luz. Quando o homem está longe de Deus, ele tem as trevas e ele tem a morte. O homem, quando está afastado de Deus, só tem derrota na boca dele, só tem destruição na boca dele, só tem destruição nos passos dele, só tem palavras de derrota e palavras de pecado na vida desse ser humano, porque ele está afastado de Deus. Mas quando ele aproxima de Deus, aí ele começa a ter vida, ele começa a ter alegria, ele começa a ter paz. Eu não sei, você que está assistindo esta mensagem, se você está com um coração de derrota, de tristeza, de dor, pensamento de suicídio, eu te convido a aproximar de Deus, porque quando você aproxima de Deus, você tem a luz, você tem a paz e você tem a tranquilidade. Agora nós vamos entrar na graça. Da mesma forma que o pecado veio sobre a humanidade, na mesma forma que a morte veio sobre a humanidade, Deus, ele sendo santo, então o homem afastou-se de Deus. Então o homem sem Deus, ou o homem sem Cristo, ele está debaixo da morte, ele está debaixo das trevas, e não há quem resgate esse homem a não ser uma pessoa. Então o que acontece? Deus fez um projeto, Deus fez um plano. Ele precisava resgatar a humanidade. Mas como resgatar um homem debaixo do pecado? Quem poderia resgatar o homem, sendo que a morte habitava no meio da humanidade?
a tendência é ou Deus destruía a humanidade e fazia de novo, ou Deus não fazia mais o ser humano, ou o homem ficaria destruído. A morte teria que reinar, porque Deus não habita no meio do pecado. Então o homem teria que ser destruído. Então o que vai acontecer então para resgatar o homem? Vamos matar o homem? Mas Deus amou tanto a humanidade que Ele se entregou no lugar do homem para morrer no lugar do homem. Poderia ser o anjo? Não. Criou os anjos com um padrão um pouco diferente do que criou os seres humanos. Deus criou os seres humanos para o adorar e, além disso, para que alguns atributos de Deus estivessem dentro do ser humano. Um dos atributos de Deus que Ele colocou no ser humano é o amor. O ser humano foi criado para amar. O ser humano foi criado para viver. Então, agora, quem poderia estar no lugar do ser humano e morrer no lugar do ser humano para que o ser humano fosse resgatado? Os anjos não, os anjos não poderiam morrer. Quem poderia morrer? Quem poderia estar aqui no lugar? Embora os anjos poderiam, até quisessem fazer a obra do Senhor nesse quesito, mas quem poderia estar? Deus agora falou assim, tem que ser alguém que não tem pecado, tem que ser alguém que está vivo, tem que ser a própria vida, tem que ser a própria luz reinando na escuridão. Quem é a luz? Quem é a perfeita luz? É o próprio Deus. Então a luz que tem que apagar as trevas, é a luz que tem que entrar no meio das trevas para dissipar as trevas, é a santidade que tem que entrar no pecado para afastar o pecado. Ou seja, é alguém que não tem pecado. E quem não tem pecado? Quem é justo? Quem é reto? Senão o próprio Deus. Quando eu falo dos anjos, imagino, a Bíblia fala de um querubim, e esse querubim estava no céu e ele queria ser maior do que Deus, ele queria ser igual a Deus, e ele causou uma rebelião, e ele foi afastar. Nós estamos falando aqui do próprio Satanás. Então, como pode eu acreditar num anjo para fazer esse serviço? Não, o anjo também talvez não seja de confiança, mas alguém que é justo, alguém que é de confiança, alguém que é perfeito, alguém que é santo, alguém que é o próprio amor. Nós estamos falando de Deus. Agora Deus então, ele fala assim, olha, o meu espírito vai descer na terra e ele vai se tornar um corpo, ele vai entrar num corpo, e esse corpo ele vai crescer e vai se tornar um ser humano chamado Jesus. Então o Espírito Santo vem em uma mulher. Esta mulher, ela não teve uma relação humana com outro homem, não. Ela foi concebida pelo Espírito Santo. O Espírito Santo então vem dentro dessa mulher e gera um corpo, gera uma criança. Essa criança nasce e essa criança começa a andar na humanidade. Só que dentro dessa criança habita um espírito, e é o Espírito do próprio Deus. O Espírito do próprio Deus está dentro deste menino, e esse menino cresce e vira um adulto e dá-lhe o nome de Jesus. O anjo apareceu para Maria e falou para Maria isso: olha, você vai dar à luz um menino e pôr-lhe-á o nome de Jesus. Então esse menino cresceu e virou um ser humano, e esse adulto agora começa a andar sobre a terra. E ele andava como um ser humano. Ele andava porque ele tinha suas paixões humanas, ele tinha as dores humanas que os seres humanos têm. Então ele era 100% humano, mas dentro de si habitava o Espírito de Deus. Então ele também era 100% Deus. Então o próprio Deus veio nessa terra, e o próprio Deus agora começa a restaurar o ser humano, mas ele vem como um humano para restaurar o ser humano. E esse ser humano, depois de trazer as boas novas, depois de trazer a palavra de salvação, a palavra de restauração, é por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus, Yeshua HaMashiach, ele estava dizendo: eu sou o caminho, ou seja, o caminho é para ser traçado, o caminho é para ser andado. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Então quem quiser chegar aos céus, quem quiser chegar ao Pai, é só por intermédio do caminho de Jesus. O que Jesus falou, nós devemos falar. O que Jesus praticou, nós devemos praticar. As atitudes de Jesus nós devemos fazer. Ou seja, da forma que Jesus andou aqui na terra, nós devemos andar. Ou seja, por mais que nós vivemos na graça hoje, nós vamos entender a graça, mas por mais que nós vivemos na graça hoje, nós vivemos debaixo do caminho de Jesus, nós temos que praticar o que ele fez.
É por isso que eu não devo continuar pecando, porque Jesus não pecava, Jesus não falava mal de ninguém, Jesus não adulterava, Jesus não prostituía, Jesus ele não mentia, Jesus não ficava escutando músicas mundanas com palavras que não dá nem para ouvir, Jesus não ficava assistindo coisas terríveis sobre a tela. Jesus ele praticava o amor, praticava a caridade. Jesus ele o tempo todo Jesus estava se retirando para falar com o Pai. Jesus estava envolvido com as coisas de Deus. Então, se ele é o caminho, eu devo praticar o que Jesus ele ensinou. Mas nós vamos entrar na graça. Romanos, no capítulo 5, no seu versículo 17, diz assim: porque se pela ofensa de um só, aqui nós estamos falando de Adão, porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, ou seja, pelo Adão, Adão trouxe todo o pecado pela humanidade através da desobediência, e agora todo ser humano está debaixo do pecado, muito mais os que recebem a abundância da graça. Agora nós estamos falando de Jesus. O dom da justiça reinarão em vida por um só. Da mesma forma que o pecado entrou por causa de um homem, agora a graça, a salvação, o amor também entrou por causa de um só, chamado Jesus, o Cristo, Yeshua. Nós devemos seguir o caminho dele, nós devemos entregar a nossa vida para ele. O apóstolo Paulo ele diz: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque nós seres humanos, nós não éramos para estar vivos. Na verdade, por causa dos nossos delitos, por causa dos nossos pecados, se Deus quisesse, ele já teria exterminado toda a humanidade. Então, para que viver? Então, eu com meus prazeres da carne, eu não posso viver mais se eu quiser andar de acordo com Jesus. Eu tenho que estar morto, eu tenho que me sacrificar. Ou seja, a minha carne não pode andar mais. As minhas atitudes pessoais não podem andar mais. O que tem que andar agora é Jesus através da minha vida. É por isso que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A minha carne, o meu Adão, o velho homem, ele quer voltar. Ele quer voltar a praticar as coisas que eu praticava no passado. Mas agora, como eu não vivo mais, no momento que eu for praticar, eu falo assim: não, esse corpo não vive mais. Agora o que vive é Cristo dentro de mim. E Cristo não faria isso. Se Jesus não faria isso, eu também não vou fazer. Aí nós começamos a andar de acordo com Jesus. Porque agora a graça veio sobre mim e agora eu vivo somente nele. O pecado veio para a humanidade através de um homem chamado Adão. Agora a salvação, a graça também veio através de Jesus Cristo. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo 12, o evangelista João, ele escreveu o seguinte: todos quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus ao que crê em seu nome. Então, para a gente fazer um resumo, toda a humanidade, todo ser humano, todo 100%, todo ser humano está debaixo do pecado. Ainda está debaixo do pecado. Mas aí Jesus vem e resgata toda a humanidade através da sua morte. Então agora toda a humanidade, todo ser humano recebeu o perdão da graça. Jesus ele vem e salvou toda a humanidade. Agora toda a humanidade está salva. Sim, toda a humanidade está salva. O assunto não é deixar de pecar ou pecar. O assunto está no reconhecimento. Porque pecado, todo ser humano peca e pecou. Agora, no momento que você reconhece Jesus Cristo, que ele te perdoou, ele já perdoou. É interessante dizer que quando nós ensinamos sobre isso, nós falamos: então eu tenho que pedir Deus perdão? Não, Deus ele já perdoou toda a humanidade. Nós devemos reconhecer o perdão. No momento que nós pecamos e nós reconhecemos que Jesus nos perdoou, nós abandonamos o pecado. Porque eu seria hipócrita, seria um menino, se Jesus me perdoasse dos meus pecados e eu continuasse pecando. Eu não estaria valorizando o perdão de Jesus. Jesus ele perdoou toda a humanidade. No momento que eu reconheço isso, que eu sou pecador, que eu peco o tempo todo, eu levanto de manhã já com a carne querendo que eu peque, e eu reconheço que eu não sou nada, eu vou ser condenado se eu não tiver Jesus, esse tem que ser o reconhecimento. Eu preciso de Jesus para receber a salvação. Eu preciso da graça para receber a salvação. É por isso que diante de Deus, ouça bem, está todo mundo no mesmo barco. Todos estão no mesmo barco.
todos estão debaixo do pecado. Agora, diante do Pai, todos teriam que ser mortos, mas veio Jesus e morreu pela humanidade. Agora eu reconheço que Jesus fez isso por mim. E quando eu reconheço que os meus delitos, as minhas carnes, meus desejos estão mortos, que agora eu vivo para Cristo. Eu reconheço o perdão de Jesus. Aí sim eu tenho de fato a salvação. E diante de Deus, aí nós entramos na conclusão da lição número 1. Diante de Deus, quando Deus ele olha para a humanidade, Deus vê dois tipos de pessoas. Deus vê as trevas e Deus vê a luz. Deus vê aqueles que continuam debaixo do pecado, que não reconhecem Jesus. E nós vemos outros seres humanos que agora reconhecem que é pecador, mas reconhecem Jesus como Senhor e Salvador da vida deles. E no momento que esses seres humanos reconhecem Jesus, eles deixam de andar nas trevas e andam na luz. E Deus lá de cima, o Pai lá de cima, ele vê essas pessoas, ele vê a luz. Quando nós partirmos para a eternidade e estivermos diante do Senhor, Deus ele vai olhar para o ser humano que está salvo, que reconhece Jesus, e ele não vai ver o ser humano, porque se ele vê o ser humano, ele condenaria o ser humano por causa do pecado. Mas quando ele vê esse ser humano que reconheceu Jesus, ele vai ver o filho dele, ele vai ver Jesus na pessoa. E por causa dele ver Jesus, essa pessoa não vai ser condenada. Ou seja, essa pessoa ela é justificada. Ela é justificada por Cristo. Ela só não vai ser condenada porque Jesus está na frente dela defendendo ela. Quando o Pai vê essa pessoa, na verdade o Pai vai ver o sacrifício do Filho dele. Ele vai ver o sacrifício de Jesus na vida deste ser humano. E esse ser humano agora recebe a salvação eterna. Mas quando Deus ele vê o ser humano e ele não vê Jesus na frente desse ser humano, ele não vê a graça, ele vê realmente o ser humano ali, ele vai ver a treva, ele vai ver a escuridão, ele vai ver o pecado. E não há justificativa agora para justificar a salvação dessa pessoa que não reconheceu o perdão de Jesus. Então agora essa pessoa corre o risco de ser condenado. Não estou dizendo que ela vai ser condenada, porque quem vai condenar ela é somente o Pai. É somente diante do juízo. Eu não posso afirmar a condenação dela. Mas segundo a palavra, a própria palavra nos julga. E ela disse que essa pessoa ela já está condenada, segundo está no Evangelho de Marcos, no seu capítulo 16, 15. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê está condenado. Então a palavra me garante isso. Se a pessoa ela rejeitar Jesus, se ela dizer eu não quero saber de Jesus, a condenação está certa para esta pessoa. Então o que nós devemos fazer é pregar o Evangelho e dizer que Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e a pessoa já tem o perdão da salvação em Cristo. Basta ela reconhecer o perdão, ela reconhecer a graça e reconhecer Jesus, não rejeitar Jesus. Porque no momento que rejeitar Jesus, essa pessoa está condenada. Então, essa é a graça. Nós estamos debaixo da graça. O pecado reinou sobre a humanidade, mas a graça ela veio. E através do sangue de Jesus Cristo, o sangue ele cobriu e ele purificou. E o ser humano agora ele está purificado do pecado. Ele está limpo do pecado através do sangue de Jesus Cristo. E ele limpo do pecado, ele é justificado em Jesus. Repetindo, o Pai vai olhar para ele e falar assim: esse aqui tem a marca de Cristo. Esse aqui tem a marca, tem o sangue do meu filho que foi derramado por ele. Ele reconheceu a morte e a ressurreição do meu filho. Então essa pessoa tem a salvação. E a outra pessoa, infelizmente, que não reconhecer isso, tem a condenação eterna. E essa é a primeira lição. Você que está descendo o tanque das águas batismais que vai descer.
A primeira coisa, a primeira lição é você reconhecer que você, como todos nós, somos pecadores. Você não é perfeita, você não é perfeito, você é pecador. Às vezes tem pessoas que falam assim, eu não vou batizar porque eu sou pecador. E o dia que eu for santo, eu vou batizar. E entra anos e sai anos, 10 anos, 20 anos, e a pessoa sempre se julga pecadora. E ela nunca desce às águas batismais. Eu quero dizer para você, não é você se achar santo que faz você descer às águas batismais. O que faz você descer às águas batismais é você reconhecer que você é pecadora e pecador. E você depende de Jesus. Você depende dele para a salvação. Você depende do Senhor para o resgate. É por isso que você desce às águas batismais. Quando a água batismais é você arrepender do que você faz e fazia. E dizer, olha, eu reconheço Jesus como meu Senhor e Salvador. E a partir de agora, eu não quero praticar as velhas coisas que eu praticava e pratico. Eu vou lutar para deixar isso para trás. Aí você batiza. Você vai lutar. Por que lutar? Porque o pecado, o tempo todo, vai bater a porta. Você na sua casa, o pecado vai bater a porta. Você pode dizer, mas se eu batizar, então eu nunca mais vou pecar? É uma mentira. E é engano, porque no momento que você batizar, Satanás vai vir te afrontar. O teu corpo, o teu velho homem, o Adão, vai querer aflorar para fazer você voltar ao pecado. E vai bater a porta, vai bater na sua casa. Deslizes pode acontecer. Mas o mais importante é você reconhecer que você é pecador e pecadora. Que Jesus deu a vida por você, te resgatou deste mundo. E você vai lutar contra o pecado, vai afastar do pecado e vai lutar contra o pecado. Mas todavia, se você pecar, hoje nós temos um advogado, Jesus Cristo Senhor, e Ele pode perdoar os seus pecados. Se andarmos na luz, como na luz Ele também está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. O mais importante é o teu reconhecimento que você tem Cristo. Para concluir, existe dois estados: o homem sem Cristo, que é o homem que não reconhece a Jesus, e o homem com Cristo, aquele que reconhece a Jesus e vive para Ele. Amém? Eu quero fazer uma oração por você, para que você possa reconhecer que você é salvo pela misericórdia de Deus. Nós somos salvos pela misericórdia, nós somos salvos pela graça. Eu quero fazer essa oração, quero que você faça essa oração comigo. Senhor Deus, eu sou grato ao Senhor pela tua misericórdia. Eu sou grato ao Senhor pela graça do Senhor. Se fosse depender de mim como ser humano, eu estaria pecando e tendo prazer no pecado. Eu estaria praticando a iniquidade. E a tua palavra diz que a iniquidade faz separação entre o homem e Deus. Pai, mas pela tua graça, nós reconhecemos o Senhor. Reconhecemos que o Senhor deu a sua vida por mim. Reconhecemos que o Senhor deu a sua vida pela humanidade. E por isso, Pai, por esse reconhecimento, eu sou salvo. Como o apóstolo Paulo diz, não é por isso que eu vou deixar e continuar pecando, não. Eu preciso valorizar a tua morte na cruz do Calvário. Deus, eu peço ao Senhor que me ajude a não pecar, me ajude a andar em santidade, em nome de Jesus. Aquelas pessoas que estão me acompanhando, Senhor, eu peço ao Senhor agora que ajude elas no caminho da salvação. Ajude ela a lutar e a vencer o pecado, a enfrentar o pecado. Deus, eu sei que o pecado vai bater a porta e às vezes vai acontecer o deslize. Deus, mas que ela venha reconhecer que o homem peca, mas Jesus levanta o ser humano que pecou. Pai, em nome de Jesus eu abençoo essa vida e peço fortalecimento espiritual em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Se você tiver qualquer dúvida a respeito desta mensagem, do que eu falei, pode entrar em contato comigo, entrar em contato com o ministério, que eu tenho prazer em explicar a você qualquer situação em nome de Jesus. Fique firme com o Senhor, em nome de Jesus. Um abraço. Deus abençoe.